Como é bom saber que tem um Deus que cuida de nós a todo tempo, que em todo tempo Ele é bom, e é por isso que você está aí, que eu estou aqui, porque Ele cuidou de mim e Ele cuidou de ti durante toda essa semana. E por isso eu vim te convidar a adorar, a glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem sido e é o nosso bom e fiel Deus. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Adore conosco neste momento. Sinta-se à vontade na presença do Senhor, porque Ele vai falar contigo neste momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Sentimos a glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos a glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sentimos a glória neste lugar. Declare aí, em nome do Senhor, que algo grande acontecerá. Ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Chame a presença do Senhor Jesus, aleluia, e Ele virá. A palavra do Senhor Jesus vem dizer: clame a mim, eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, coisas ocultas que não sabes. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem. A presença do Senhor se faz presente. A palavra do Senhor vem dizer que Moisés ele subia a tenda do encontro. Louvado seja Deus para se encontrar com o Senhor. E a Bíblia vem dizer que ali a nuvem de glória descia e todos os israelitas ficavam à tenda, aleluia, à porta das suas tendas, e via a glória do Senhor descer sobre a tenda do encontro para falar com Moisés. E quando nós, aleluia, vamos à presença do Senhor, quando nós buscamos, quando nós queremos, louvado seja Deus, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Por isso chame Ele aí neste exato momento, que Ele se manifestará. Ele virá, Ele te ouvirá, Ele estará contigo.
Louvado seja Deus. É por isso que nós temos que declarar com toda a convicção, com toda a certeza, que nós não estamos, nunca estivemos e nem nunca estaremos só. Porque a presença do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ela é presente em nome do Senhor Jesus. Eu glorifico, exalto e louvo o nome do Senhor para todo sempre. E eu quero compartilhar contigo uma palavra que Deus ele trouxe para a minha e para a sua meditação. E hoje eu sigo declarando que toda cadeia, toda maldição, toda petição, toda palavra contrária, toda força das trevas maligna seja batida. Aleluia, que tudo que veio por um caminho volte por sete, seja retrocedido. Perca as forças, perca a direção. Vá soltando tudo aquilo que é meu, vá soltando tudo aquilo que é seu. Porque Jesus, quando ele chega, eis que a palavra do Senhor vem dizer que onde a luz está, as trevas têm que bater em retirada. Por isso eu dou uma ordem neste momento, em nome do Senhor Jesus, que toda treva, toda trancadura, toda prisão, toda força contrária seja repreendido dessas profundezas do abismo, que é de onde, louvado seja Deus, nunca deve ter saído. Louvado seja Deus. Aleluia. Receba essa palavra. Abre aí a sua Bíblia, lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 48. E diz assim a palavra do Senhor Jesus. E nós vamos fazer a meditação. Capítulo 48. A partir do verso de número 1 diz assim: Estas são as tribos relacionadas nominalmente na fronteira norte. Dan, louvado seja Deus, terá uma porção. Ela seguirá a estrada do Etlon até Lebo-Hamat, Hazar, Enã e a fronteira do norte, vizinha de Damasco. Próxima de Hamat, farão parte dos seus limites, desde o lado até o lado, desde o leste, até o lado oeste. A Sé terá uma porção, esta margeará o território de Dan e do leste ao oeste. Naphtali terá uma porção, esta margeará o território de Assé ao lado do oeste. Manassés terá uma porção, esta margeará o território de Naphtali do leste ao oeste. Efraim terá uma porção, esta margeará o território de Manassés do leste ao oeste. Ruben terá uma porção, esta margeará o território de Efraim do leste ao oeste. Judá terá uma porção, esta margeará o território de Ruben do leste ao oeste. Margeando o território de Judá do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 km de largura, e o seu comprimento ao leste ao oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 1,5 km de comprimento, terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento, de largura ao lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os adoquistas que foram fiéis, louvado seja Deus, em me servir e não desviaram, como fizeram os levitas, quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles, da porção sagrada da terra. Uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, glorificar o Senhor, porque em todo tempo Ele sempre tem uma direção, Ele sempre tem, oh aleluia, uma organização. Nos diz a palavra que quando a terra é repartida, lá no tempo de Josué, onde a palavra vem dizer, entre os capítulos, louvado seja Deus, de número 14, lá no livro de Números, capítulo 26, também vem falar acerca
da divisão dessa terra. Mas lá no livro de Ezequiel, depois que se passam anos, a Bíblia vem dizer que o povo mais uma vez é levado cativo e o povo então volta para a terra de Canaã. E a Bíblia vem dizer que a terra é repartida de novo. Mas ali existe, louvado seja Deus, uma organização. E Deus, Ele sempre tem algo determinado para mim e para você. Nos diz a palavra que a Sé teria uma porção e essa magiaria o território de Dan, do leste a oeste. E se você fizer a leitura mais uma vez, você vai perceber que está tudo muito bem organizado, que todo mundo tem para onde ir e tem o seu limite. Ou seja, dali para ali, dali para lá, seria divisão para outra tribo. O que Deus está querendo falar ao meu e ao teu coração é que Ele tem uma porção, aleluia, para mim e para você. E aquilo que é meu, aquilo que é porção separada de Deus, para mim e para você, é para você. Nos diz a palavra que aquilo que era porção para a tribo de Dan, não servia para a tribo, louvado seja Deus, como está escrito aqui, de Naphtali. Não servia para a tribo de Assé, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus, quando Ele tem uma porção para mim e para você, está determinado, está detalhado, está descrito. Nos diz a palavra assim, Naphtali, versículo número 3. Terá uma porção que magiará o território de Azé até do leste ao oeste. Aí diz, Manassés terá uma porção. Essa magiará o território de Naphtali do leste ao oeste. O que é magiar? É estar às margens. Ou seja, é estar próximo, mas não dentro daquele contexto. Porque existia uma dimensão territorial, louvado seja Deus, determinada para cada tribo. A palavra vem falar aqui a respeito da divisão das fronteiras do norte, porque havia as fronteiras do sul, a fronteira do leste, louvado seja Deus, a fronteira do oeste, mas aqui a palavra vem falar da divisão da terra, da fronteira do norte. E o que Deus quer dizer para mim e para você, que aquilo que é seu, Ele sabe exatamente onde está. Nos diz a palavra que essas tribos receberam uma porção da terra de Canaã que estava do lado norte, porque do lado sul já tinha quem tivesse dono, do lado oeste a mesma coisa. E Deus vem dizer que Ele sempre tem uma porção para os seus filhos. E eu acho interessante que no meio dessa repartição, no meio dessa bênção que foi entregue pelo Senhor, nos diz a palavra assim, louvado seja Deus. Versículo de número 9. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12 quilômetros e meio de comprimento e 5 quilômetros de largura. Nos diz a palavra que Deus dá terra, mas a palavra também vem dizer que a terra, que um pedaço daquela terra, uma porção, seria sagrada ao Senhor. E Deus vai falar para mim e para você que tudo aquilo que Ele nos dá, que tudo aquilo que Ele entrega na minha e nas tuas mãos, precisa ter uma consagração, precisa ser devolvido, louvado seja Deus, precisa ser repartido com o céu. E quantas pessoas têm sido abençoadas e não se lembra de abençoar o reino de Deus, não se lembra de contribuir com aquilo que agrada ao Senhor, mas muitas das vezes tem pegado o seu dinheiro e tem depositado em coisas e em locais que não agradam o Senhor. E Deus está dizendo que tudo aquilo que Ele entrega como porção tem que também, aleluia, voltar para Ele em forma de gratidão. A Bíblia vem dizer que da terra que foi repartida, um pedaço foi tirado e foi dado para o Senhor, aleluia. E diz assim, que aquele local, aleluia, foi entregue aos sacerdotes. E diz assim, esta será a porção sagrada para os sacerdotes. E por quê? Porque ali, naquele pedaço, o Senhor iria trabalhar. Ali naquele pedaço, o Senhor iria se manifestar. E a palavra vem dizer que quando eu e você entendemos que tudo aquilo que Deus Ele nos entrega, louvado seja Deus, precisa também de alguma forma voltar para Ele.
nós estamos ali, manifestando a presença do Senhor naquilo que foi entregue. Não diz a palavra que Salomão, ele herdou o trono de Davi, e nos diz a palavra que Davi era um homem muito riquíssimo. Mas quando Salomão ele começa a reinar, ele pega ali 1000 holocaustos de boi e oferece ao Senhor. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo: Deus, eu sei que foi o Senhor quem me entregou o trono. Por isso, eu te agradeço, eu te ofereço o sacrifício. E quantas das vezes nós não temos oferecido sacrifício? Pelo que, Alessandra? Por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor já fez e por tudo quanto Ele irá fazer. Não diz a palavra que aquele povo recebeu uma terra repartida e cada um teve uma porção. Você não é alguém que nunca recebeu nada do Senhor. Eu não sou alguém que nunca recebi nada do Senhor. Nós temos recebido porção de livramento. Louvado seja Deus. Porção de graça, porção de misericórdia, porção de amor, porção de cuidado, porção muitas das vezes de coisas terrenas, materiais, de um bem, algo que você muito quer conquistar. Será que nós estamos lembrados de tirar uma parte em forma de agradecimento, não para barganhar, não para comprar milagre, mas para dizer: Deus, em forma de gratidão, eis aqui uma porção para o Senhor. Como é que a gente faz isso? É dando para Deus. E tem muitas formas de nós tirarmos uma parte daquilo que Deus nos entregou para Ele. Por isso que a Bíblia vem falar de dízimos e ofertas. Está lá no livro de Malaquias, capítulo de número 3. Você vai ver esta palavra, que fala que nós devemos dizimar e ofertar. Dízimo é 10% de tudo aquilo que Deus, Ele te deu, com o suor do seu trabalho. Oferta é tudo aquilo que você dá. Louvado seja Deus, não dos 10%. A palavra vem dizer que aquele povo tirou uma porção sagrada. E diz assim, versículo 9: a porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor é um dever. Nós sermos gratos e oferecer para Deus, aleluia, uma parte daquilo que Ele nos abençoou. Nos diz a palavra e diz assim, que aquela porção, louvado seja Deus, ficaria no centro e estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os adoquistas, que foram fiéis em me servir e não desviaram, como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Algo muito interessante, a palavra vem relatar para mim e para você, nesse versículo de número 11. Porque nos diz a palavra que a terra toda foi repartida. Mas nos diz a palavra que também, que Deus, Ele disse para que o povo separasse pedaço daquela terra, porque aquela terra tinha dono. E eram os sacerdotes. E a Bíblia diz assim, pertence aos sacerdotes consagrados. E aí a Bíblia vem dizer que porque eles, aleluia, deveria ficar no centro. Porque a palavra vem dizer que eles foram fiéis em servir e não se desviaram, como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Deus vem dizer para mim e para você que Ele tem uma porção diferenciada para aquele que serve, para aquele que não se desvia, para aquele que continua na torre da vigilância, para aquele que mesmo diante haver outras pessoas fazendo o que não é reto aos olhos do Senhor, se desvia. Nos diz a palavra que toda a terra foi repartida, mas Deus separou uma porção no centro. E diz assim, versículo de número 12: será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Quando eu e você somos fiéis ao Senhor, Deus, Ele tem presentes para mim e para você, que eu e você não podemos imaginar. Nos diz a palavra que a melhor localização da terra foi entregue para quem foi fiel.
A melhor localização da terra foi entregue para quem, louvado seja Deus, se desviou do mal. Para quem não foi com quem quis pecar. E Deus está dizendo que por causa da minha e da sua conduta, de adorador, de ser fiel, Ele tem um presente especial para você. Me diz a palavra do Senhor assim: pertencerá aos sacerdotes consagrados, os adoquistas que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra. A Bíblia vem dizer que Deus, Ele teve uma porção para todos, mas para os sacerdotes que não se desviaram, a porção foi diferenciada. Nos diz a palavra que aquela porção foi um presente do Senhor para os sacerdotes. O que Deus vem dizer para mim e para você, que Ele é o dono da porção. E Ele entrega a cada um segundo a obra das suas mãos. Nos diz a palavra que os israelitas se desviaram junto com os levitas. E por esse motivo, nos diz a palavra que os sacerdotes permaneceram firmes. E na hora da repartição da terra, a palavra vem dizer que Deus então diz ao povo: estou entregando a terra a vocês, mas tirem uma porção consagrada a mim, porque eu tenho um presente para entregar a quem foi fiel. E o que Deus vem dizer é que Ele tem um presente para você, que mesmo diante da dificuldade, que mesmo estando no deserto, que mesmo, louvado seja Deus, passando muitas das vezes necessidades, não negou o nome do Senhor. A palavra do Senhor vem dizer que fostes fiéis no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Todo aquele que é fiel a Deus em situações difíceis, todo aquele que é fiel a Deus dentro da fornalha de fogo, todo aquele que é fiel a Deus dentro do poço, todo aquele que é fiel a Deus dentro da cova dos leões, todo aquele que é fiel a Deus em qualquer situação, é Deus quem traz um presente. Nos diz a palavra lá no livro de Jó, capítulo de número 42, que Jó não blasfemou, que Jó não pecou com os lábios. E o livro de Jó tem 42 capítulos. E no capítulo 42, Deus entregou um presente a Jó. Porque Jó foi fiel. E Deus vem dizer que Ele tem um presente para você. E muitas das vezes, esse presente pode não ser apenas materialmente falando. Isso aqui pode se aplicar em qualquer área da sua vida. Nos diz a palavra que porque José foi fiel, ele recebeu um presente na área sentimental, ele recebeu um presente na área espiritual, ele recebeu um presente na área familiar, ele recebeu um presente na área financeira. E eu provo na palavra. Nos diz a palavra que José, ele saiu, aleluia, da sua parentela sendo vendido como escravo. E Deus então abençoa José com um dom de interpretação de sonho. Esse presente de interpretar sonho é espiritualmente falando. Aí a Bíblia diz que quando José interpreta sonho, a Bíblia vem dizer que o faraó nomeia ele governador. Aí ele recebe uma bênção financeira, porque ele sai da prisão para governar. Aí a Bíblia diz que então faraó troca o nome dele e diz assim: a partir de hoje você não vai se chamar mais José, vai se chamar Zafenate Paneia. E eu vou te dar Azenate como esposa. José recebeu ali uma bênção sentimental. Aí nos diz a palavra que faraó, louvado seja Deus, passam ali 7 anos de fartura, depois mais 7 anos de seca. Aí a família de José vai buscar comida no Egito. A palavra vem dizer, louvado seja Deus, que então a família de José é trazida para o Egito, para não morrer de fome. José foi abençoado na área espiritual, sentimental, financeira e familiar.
Eu não sei qual é a área que Deus tem uma porção, um presente para você, porque você foi fiel. Quem sabe você foi fiel quando as coisas estavam muito difíceis, assim como Jó. Estava difícil para Jó? Estava. Estava difícil para José ser fiel no Egito, sendo acusado, caluniado, foi parar na prisão, foi vendido pelos irmãos, parou no poço. E a Bíblia vem dizer que se passaram 13 anos. Foi fácil? 13 anos? Não. Não sei qual é a porção que Deus ele tem. Pode ser como José, em várias áreas? Sim. Pode ser em uma área só? Também. Mas o que Deus é? Porção. Deus ele é porção. E a Bíblia vem dizer que Deus, como eu falei um pouquinho da história de Salomão, a Bíblia vem dizer que Deus entregou para Salomão algo que a terra não é capaz de entregar para mim e você. Sabedoria. Então, Deus ele pode ter uma porção, assim como teve para José, assim como teve para Salomão, ou para Daniel, ou para Esther. E se você ler a Bíblia, você vai entender que várias porções podem ser entregues em determinadas áreas da minha e da sua vida. O Espírito Santo veio aqui com esta palavra, que está precisamente no capítulo 48 do livro de Ezequiel, versículo de número 11 e 12, vem dizer que Deus entrega um presente para os sacerdotes, porque eles foram fiéis. Sabe qual foi o presente? A localização da terra, o melhor lugar no centro, onde tinha acesso a qualquer tribo, onde eles poderiam, louvado seja Deus, ir para qualquer local e a distância seria a mesma. Deus é um Deus detalhista. Deus entregou porção para Naphtali, louvado seja Deus. Entregou uma porção para Manassés, entregou uma porção para Sé, mas para os sacerdotes a porção foi diferenciada, porque houve fidelidade. E quando há fidelidade, há uma porção diferenciada para a sua vida. Palavra que o Senhor trouxe hoje para mim e para a sua meditação. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 48. Vale a pena ser fiel ao Senhor, não apenas pela porção, porque eu venho entender que eles receberam, louvado seja Deus, a melhor localização, não apenas pela terra, mas a palavra vem dizer que eles receberam uma terra que estaria no centro, e esta estará no santuário do Senhor. E diz assim, aleluia: pertencerá aos sacerdotes consagrados, os adoquistas que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima margeando o território dos israelitas. Eu quero profetizar na sua vida um presente, uma porção diferenciada em nome do Senhor Jesus. Não sei qual a área que Deus ele quer entregar uma porção, mas se você tem sido fiel, esse presente especial vai chegar para você em nome do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra e declare: Deus tem uma porção para mim. Deus tem um presente especial para mim. Nos diz a palavra que porque Ana foi fiel ao Senhor, subindo a Ramate, a Bíblia vem dizer que todos os anos eles subiam para adorar ao Senhor. E Ana orou. A Bíblia diz que Deus entregou um filho. Você está entendendo que a porção do Senhor pode ser de diversas formas? Muitas das vezes é aquilo que eu e você precisamos. Os sacerdotes precisavam de uma terra bem localizada para oferecer sacrifício ao Senhor, para continuar adorando, e que teria que ser uma terra santa e consagrada. Então Deus, ele entrega a porção
de acordo com a necessidade e aquilo que Ele tem como propósito para mim e para você. Deus te abençoe poderosamente. Fico com essa palavra declarando que assim como Deus entregou uma porção, e era uma porção com diretrizes, com tamanho, com especificações detalhadas. A Bíblia vem dizer que tinha um limite, que era de leste a oeste, e dali para lá, uma outra pessoa ocupava aquela parte da terra. O que Deus está querendo dizer é que aquilo que Ele tem para você tem um limite. E ninguém pode chegar e ocupar e dizer, este território é meu. Não. Porque Deus, Ele tem uma porção. E Ele sabe quem é o dono daquela porção. Não diz a palavra que Deus fala para Ezequiel, olha, a terra divisão do lado norte, é esse povo aqui que vai ocupar, viu? Não é o povo de lá do lado sul, não. Não é o povo de lá do lado oeste, não. Esta terra tem dono. E aí Deus começa a falar. E a Bíblia vem dizer que Deus declara o nome da tribo e o local da terra. E Deus está dizendo que a porção que Ele tem para você tem nome e o local que Ele tem para você também. E que ninguém vai poder ocupar o local determinado. E para aqueles que são fiéis, para aquele que espera, para aquele que não se desvia, Deus, Ele tem um presente. Deus te abençoe poderosamente. Um bom fim de semana na presença do Senhor Jesus. Se você tem sentido a palavra do Senhor falar contigo, me ajuda fazendo a obra missionária, compartilhando o vídeo, deixando o teu like, para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que você aprova e possa apresentar para outras pessoas. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tchau, tchau.